Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. De volta. 2014, um novo começo, um recomeço que eu espero seja agradável para todos nós. Eu desejo, antes de qualquer coisa, que 2014 seja perfeito para cada um de vocês que me ouvem agora. E também os que não me ouvem. Voltamos dentro de um clima que São Luís vive de uma insegurança enorme. Parece que o sistema de segurança, se não faliu, está falindo. O secretário de Segurança atual pouco fala. Falam também que ele é candidato a deputado federal e parece que isso o preocupa mais do que a segurança do Estado. O secretário de Justiça e Administração Penitenciária parece que fala mais do que deve. Enfim, é o caos. São Luís, de novo, volta a ser notícia internacional e sempre com dolo, sempre com mancha, sempre de uma forma ruim. Nós vamos começar hoje conversando com um cidadão internacional, homem de cursos na Universidade de Salamanca, homem com teses aqui em cima da mesa, homem pronto para ajudar o Maranhão. Foi secretário de Justiça e Administração Presidiária aqui em São Luís. Nós vamos conversar hoje com o doutor mesmo, Sérgio Tamer. Boa noite, doutor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Estou à disposição. Prazer tê-lo aqui. Doutor, você é um político, fundador do PL no Maranhão. Logicamente, não consegue ver o Maranhão sem olhos políticos. O Maranhão tem dois partidos. O partido pró-Sarney e o partido contra Sarney. Qual é o seu? É natural que uma liderança muito forte, e as lideranças, elas possam ser, mas eu não situaria assim dentro dessa dicotomia. Eu me lembro quando o Sarney surgiu no cenário político do Maranhão, também se falava ainda no vitorinismo, e o Estado se dividia entre o sarneysismo que surgia e o vitorinismo. Depois o cafeterismo também dividia com o Sarney essa liderança do Estado. Mas os partidos, eles existem para exatamente dar esse pluralismo político que a sociedade necessita. Eu não pertenço ao PMDB, portanto não sou o partido do senador Sarney. Mas eu sou um aliado do grupo político do senador Sarney, historicamente, porque sempre fizemos alianças. Porque o sistema político brasileiro é um sistema de alianças. Sim. E essas alianças acabam predominando e tirando aquele verniz ideológico dos partidos políticos. Os partidos acabam desaparecendo. Aí ficam só as grandes lideranças pessoais, que acabam predominando. Esse sistema de alianças, que é uma imposição do sistema político eleitoral brasileiro, é prejudicial para os partidos políticos. E para os programas. Sim, mas na conjuntura atual é inevitável que os partidos tenham que se situar dentro das alianças para poder, então, ter uma sobrevivência. Você não acha um pouco estranho, um pouco incoerente, um partido com um programa como é o PT, de repente fazer uma aliança com o PMDB? Acho absurdo, porque acho absurdo de uma maneira geral. Isso não existe nas grandes democracias, porque isso prejudica o programa do partido. É prejudica, né? A identidade ideológica do partido com o seu eleitor. O eleitor não vota mais no programa do partido, ele vota exatamente nas alianças, nas grandes alianças e nas grandes lideranças, em última análise, que são feitas em torno dos partidos. Então, os partidos acabam sendo meras agências homologadoras de candidaturas. Isso. Eles deixam de existir realmente dentro daquele conceito do pluralismo político, partidário, que as democracias exigem. Isto é mal para a democracia, evidentemente. Doutor Sérgio, me diga uma coisa. O senhor foi secretário de Justiça. Maranhão está em guerra. No noticiário nacional e internacional, a ONU está preocupada com o Maranhão. O senhor foi secretário de Justiça. Como é que o senhor olha esse caos reinante atualmente? Houve uma erupção muito forte, um clima muito violento, que dessas últimas rebeliões,
Mas agora o que nós vemos é que está absolutamente controlada, absolutamente sob controle a situação. A Polícia Militar está dentro das unidades, a governadora tomou todas as medidas necessárias para que essa crise fosse debelada, com a Força Nacional, fazendo parceria com as instituições do Estado, trazendo aqui ao Estado o ministro da Justiça. Então, eu acho que a partir dessa conjugação de forças institucionais, essa crise já está sob controle, já está debelada. Agora, talvez sob controle, não está resolvida. Não está resolvida porque há todo um programa que foi estabelecido ontem na reunião, eu estou lendo aqui hoje pela imprensa, todo um programa que foi estabelecido para dar consecução a políticas públicas emergenciais para o sistema. Está sob controle, mas é preciso, para que uma estabilidade seja duradoura, é preciso que esse plano seja colocado em ação. É isso que as autoridades pretendem agora no momento, colocar em ação esse plano para que essa estabilidade que já foi obtida, ela possa se tornar duradoura. Doutor Sérgio, ouvindo o noticiário, me pareceu que esse plano ainda é um plano por fazer. Houve uma reunião, não ficou nada muito concreto. Vamos transferir alguns presos para outros presídios mais seguros, mas não dizem quando, quantos, quem são. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas também não tem prazos, não tem nem programação. Há diretrizes, evidentemente que detalhes de um plano dessa natureza não pode ser revelado por uma questão de segurança, mas algumas diretrizes foram estabelecidas. Por exemplo, li a opinião de um juiz que diz que é contra mandar, por exemplo, os soldados, aqueles que apenas cumpriram a ordem dos chefões. Tem que mandar os chefões. Então há uma discussão dentro dessa natureza. Mas a Secretaria de Segurança está analisando exatamente aquelas pessoas que são realmente mais danosas e prejudiciais para a estabilidade, para a paz dentro do sistema, para retirar momentaneamente do sistema prisional, porque nós não temos ainda presídio de segurança máxima no Maranhão. Presídio de segurança máxima é aquele presídio que tem celas individuais. Nós não temos presídios aqui com celas individuais. Isso dificulta a separação. Se utilizava ainda muito o quartel da Polícia Militar como presídio de segurança máxima, exatamente para isolar, mas lá não comporta também muitas pessoas. Lá, no máximo, 10, 15 pessoas para poder isolar no que eles chamam do manelão, que é uma espécie de uma penitenciária, entre aspas, que dá um suporte para estes casos, momentaneamente, provisoriamente. Mas o presídio de segurança máxima, que eu recebi notícia, que está em construção, vai resolver esse problema. Aí o Estado do Maranhão não necessitará mais mandar para presídios federais. Então teria vindo um dinheiro para a segurança no Maranhão e que teria sido devolvido por falta de projeto? O dinheiro não veio. O dinheiro foi disponibilizado pelo Ministério da Justiça para a construção de 2 penitenciárias no Estado do Maranhão. Esse dinheiro foi ofertado mais ou menos em fevereiro de 2011, quando houve aquela rebelião na Delegacia de Polícia de Pinheiro. Quer dizer, foi oferecido um dinheiro para fazer. E por que não foi feito? O Maranhão fez o projeto e que foi entregue ao DEPEN para a construção de 2 penitenciárias. Mas então, doutor Sérgio, se havia o projeto e havia a oferta de dinheiro, por que não aconteceu? Mas eu vou lhe explicar por quê. O projeto foi entregue e o DEPEN mandou, por determinação da presidente Dilma, que resolveu mudar o investimento no Brasil. Ela não queria mais financiar penitenciárias, queria agora financiar cadeias públicas. Há uma diferença. Penitenciária para presos condenados é uma estrutura maior, que requer mais recursos. Já penados todos. Já penados todos. E a cadeia pública para presos provisórios. Ela dizia que o grande problema no Brasil não seriam as penitenciárias, mas a falta de cadeias públicas para abrigar os presos provisórios. Ela determinou, então, que o DEPEN não aprovasse mais nenhum projeto de penitenciário. Então o Maranhão teve que refazer esses 2 projetos que já haviam sido entregues e aprovados pelo DEPEN, mas por determinação da presidente Dilma, teria que ser reformulado para a cadeia pública. Então o Maranhão novamente reformulou o projeto, encaminhou dentro da nova concepção exigida pelo DEPEN. Isso já transcorreu o ano 2011. Depois, na análise do projeto, verificou-se que a empresa que fornecia os elementos, os insumos para o Ministério da Justiça, para a elaboração do preço para a construção das unidades, ela não tinha sido questionado esse preço. O DEPEN resolveu, então, contratar uma outra universidade, a Universidade de Santa Catarina, para fazer um estudo de avaliação
desses insumos que entram na construção das unidades prisionais. E, enquanto isso, mandou um ofício para todos os estados que tinham projetos no DEPEN dizendo que estava tudo suspenso. Não seria aprovado nenhum projeto durante a fase de avaliação da Universidade de Santa Catarina. Mais uma vez, aquele projeto que havia sido entregue já pela segunda vez foi suspenso por determinação do DEPEN, enquanto a Universidade de Santa Catarina estava fazendo estudo de avaliação daquelas empresas que faziam a elaboração do orçamento, do custeio dos presídios federais. Muito bem. Depois que foi concluído esses estudos e que o DEPEN liberou novamente e submeteu à Caixa Econômica Federal toda a tramitação, o Maranhão já estava na fase da tramitação final do processo já na Caixa Econômica, veio uma outra determinação do DEPEN. Já tinha se esgotado o prazo, dentro de uma portaria da Presidência da República, que todo o dinheiro que não tivesse sido usado dentro daquele período teria que ser cancelado. Então, a culpa não foi do Estado do Maranhão. Evidentemente, dentro desse contexto, é preciso que se explique que a culpa foi exatamente do Departamento Penitenciário Nacional, com todo respeito, porque eu acompanhei de perto uma parte desse processo. E qual seria, então, a solução? Veja bem, a governadora disse que está ótimo. A governadora, inclusive, deu uma declaração que eu achei um pouco surrealista. Ela disse que essa insegurança é porque o Maranhão ficou mais rico, então isso excitou o olho gordo dos bandidos. Alguém tem que ficar gordo aqui nesse estado, nem que seja o olho do bandido. Mas é uma declaração absolutamente surrealista. Como resolver? Eu fiz uma Fazer novas prisões, delegacias, prisões, não sei o quê, afinal? Eu fiz uma proposta já há algum tempo, e isso já foi discutido, debatido com o Judiciário, mas nós chegamos a iniciar, na minha época, na minha gestão, nós chegamos a iniciar esse projeto de interiorização das unidades prisionais, construir pequenas unidades. As grandes unidades seriam poucas no Estado, apenas para os presos mais perigosos. Seriam poucas unidades regionalizadas. O ideal seria dar sequência aos ditames da Lei de Execução Penal, que diz que o preso tem que cumprir a sua pena o mais próximo possível do seu local de residência. Uhum. Então, nesse sentido, não seria razoável você trazer presos do interior para a capital, porque aí cria todo esse clima de conflito que, no meu modo de ver, é a causa mãe de todos os problemas do sistema prisional. Quando você começa a trazer os presos das diversas delegacias de polícia do interior e mistura com os presos que estão aqui na capital. Muito bem. Mistura num espaço que não cabe. E já mistura num espaço crítico. Já está comprometido, de certa forma, pela superlotação. Muito bem. Qual seria a proposta? Eu vou interromper para este bloco, eu vou encerrar com a seguinte pergunta. Qualquer solução seria a curto, médio ou longo prazo? Você responde no próximo bloco.